Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Hoje é dia 17 de junho de 2016. E eu estou todo de vermelho, como vocês podem ver, em homenagem ao meu clube, tá? Esporte Clube Internacional, que está lá na ponta do negócio, da tabela lá do Brasileirão, tá? Então não é por outro motivo, não. Até pode ser. Vamos dizer então que seja um alerta vermelho. Esse é um vídeo de alerta vermelho, tá? E aí eu vou explicar o porquê do alerta vermelho, então. Tá? O alerta vermelho vai ser de segurança nacional. É verdade. A coisa tá séria. E aí eu vou explicar como, porque o cenário, você sempre disseram assim, muita gente, né? O pessoal que mete pilha, que incomoda, eles sempre dizem, Antônio, quando é que vai ser a data específica, o horário específico? A bolinha de cristal do Antônio não funciona. De uma guerra, uma invasão estrangeira no Brasil, isso aqui. Aí tem o pessoal sensacionalista que quer já a invasão, as Forças Armadas imediatamente tomando o Brasil, já quer pro dia 31 até fazer um protesto, né, assim, a respeito disso, isso, viagem da maionese, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O exército agora foi para a fronteira do Paraguai, por exemplo, combater o tráfico. Aí tem muita gente que já jogou nas redes sociais como se acontecesse aquilo ali para uma guerra, uma invasão estrangeira, era um combate ao tráfico, nada mais que isso. E aí o que acontece com uma situação dessa? A gente tem que combater o tráfico, e isso é uma das funções do exército. Até aí tudo bem. Então eles estavam combatendo nas fronteiras a esse respeito. Aí foram os tanques bélicos, né, assim, porque é a fronteira, é a defesa da fronteira, é as Forças Armadas, é natural, tá? Mas não é a respeito disso especificamente. Vamos explicar uma coisa para vocês, tá? O que aconteceu no governo Dilma? No governo Dilma, nós tivemos um governo de PECs. Então, o que é uma PEC? Tá? É um projeto de emenda constitucional. Tá? E uma emenda constitucional significa que tu não vai desmontar a Constituição, que tu vai emendar alguma coisa nela. Tu não precisa alterar totalmente todas as regras da Constituição. Tu adapta as regras da Constituição. Simplesmente uma adaptação, é uma emenda mesmo, é um remendo quase o negócio. Só que em nenhum momento, porque eles têm maioria no Supremo Tribunal Federal, né, no STF, com maioria de ministros, em nenhum momento foi questionada nenhuma dessas emendas sobre sua constitucionalidade. E o que acontece? Muitas dessas emendas inverteram os princípios e valores constitucionais. É verdade. Algumas delas colocando até a própria Constituição em risco, e algumas delas até colocando a própria soberania nacional em risco. E isso é um risco real, um alerta vermelho. Tá? Duas delas especificamente. Uma delas tratava da questão da soberania nacional e permite que, sem necessidade de solicitação, olha só o risco disso, sem necessidade de solicitação de permissão para o Exército Brasileiro, forças invasoras internacionais, ou seja, exércitos, grupos de forças armadas estrangeiras. Antigamente, para tu poder fazer um treinamento no Brasil, tu precisava pedir permissão. Precisava pedir permissão para o Exército Brasileiro. Eu vou fazer um treinamento militar no Brasil. Tá? E aí tu pedia permissão para utilizar a Amazônia ou alguma área qualquer para poder vir no Brasil e fazer um treinamento militar. Agora, não é necessário fazer isso. Porque uma das PECs da dona Dilma Rousseff permite, e foi sancionado, foi validado,
né, que forças estrangeiras internacionais, sem pedir permissão para as Forças Armadas Nacionais, façam treinamento bélico e treinamento militar no território nacional. Coisa absurda, mas está lá, foi aprovado. E outra coisa é que não haja necessidade de visto para uma série de países, para que esses países possam visitar durante o período da Copa do Mundo o nosso país. Eles não precisam justificar, nem sequer dar um motivo para as pessoas que vierem desses países, entre os quais a Palestina, onde está acontecendo lá o Estado Islâmico, para justificar para eles poderem fazer turismo aqui no Brasil. Eles não precisam nem dizer que vão para a Copa, inclusive. Eles podem ir para as Olimpíadas, no caso. Eles vão para qualquer lugar do Brasil fazer turismo, né, sem necessariamente ser as Olimpíadas, justificar, olha, estou indo para as Olimpíadas. Não precisa apresentar o doczinho das Olimpíadas, olha, eu paguei algum evento nas Olimpíadas, eu estou indo para o evento especificamente. Então, naquele período tem uma brecha, a partir de 3 meses antes das Olimpíadas, tem uma brecha que determina que tu pode ficar fazendo turismo no Brasil sem alegação nenhuma, sem motivo nenhum. Daquele período tá as portas abertas e as pernas também do nosso país para invasão estrangeira, sem precisar fazer um grande volume de acesso. Simplesmente as pessoas vão ter uma desculpa para poder vir para o Brasil, porque está tudo liberado, está tudo aberto, tudo destrancado aqui. As portas, as fronteiras estão praticamente destrancadas nesse aspecto, né? Aspecto turístico. Então isso aí coloca a soberania nacional em risco, coloca as Olimpíadas em risco, coloca o Brasil em risco, e tudo feito à base de PEC. Tudo feito à base de PEC. O governo Temer até agora foi temeroso nesse aspecto. Não fez nenhuma revisão de PEC nenhuma. Isso é uma das coisas graves que está acontecendo. Tá? Porque o que acontece? Ele, como mesmo sendo governo interino, ele pode fazer revisão de PEC. PEC são emendas constitucionais. Tá? Essas duas especificamente são belicosas, elas são perigosas, né? Então é um alerta vermelho real, né? E como elas, devem haver outras. A inconstitucionalidade de muitas dessas PECs é real, tá? Esse risco é real. Então eu alerto vocês a esse respeito, para que façam uma pressão no governo e reveja algumas dessas PECs. As PECs belicosas, as PECs que prejudicam de alguma maneira a soberania nacional e que foram inversão de valores ou inversão de constitucionalidade. Elas não foram analisadas devidamente, não foi dado o devido valor pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, como vocês sabem, não tem motivo para que eles façam isso, né? O governo trocou e não fez nenhum comentário a esse respeito dessas duas PECs especificamente, que são PECs perigosas para o período das Olimpíadas. Eu reforço, se acontecer alguma coisa durante o período das Olimpíadas, eu estou dizendo o seguinte, uma coisa é a Dilma Rousseff ter feito tudo isso. Outra coisa é o Michel Temer não fazer nada para acabar com isso. Tá? Porque aí ele é cúmplice, aí ele é corresponsável. Ele poderia, como presidente da República, ele pode, como presidente da República, romper com essas PECs, romper com esses projetos de emenda constitucional que podem trazer prejuízo e insegurança nacional. Então, se existem tais PECs e existem tais situações, elas devem ser imediatamente rompidas para que haja maior segurança das Forças Armadas e do povo brasileiro, das pessoas que vêm seriamente para o Brasil para uma questão de ver as Olimpíadas, que eu acho um risco desnecessário, né? Mas diante do que a gente já teve de obra, de construção e tudo, claro que o Exército vai dar um reforço e tudo,
mas pelo menos as leis que prejudicam nessa questão de segurança nacional, a gente deveria fazer uma revisão. Então o alerta vermelho fica dado e a informação fica dada. Governar por PEC muitas vezes é inconstitucional, né? É postura de ditador. E é hora de rever algumas dessas PECs, principalmente as prioritárias, as primeiras que devem ser vistas, são as questões de segurança nacional. Fica aqui meu alerta vermelho. Muito obrigado pela atenção dispensada.